um treinador estrangeiro, neste caso o Toshak. Toshak, sim. E uma semana depois diz-me que não tenho espaço, né? O que é que aconteceu? Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio da série À Conversa Com. Desta vez com o convidado Paulo Futre, que representou o Sporting até 1984, um dos melhores jogadores portugueses de sempre. Sem mais demoras, vamos começar o programa. Paulo Futre, aquele que eu sempre conheci como o único que conseguia fintar uma equipe inteira dentro de uma cabine telefónica, foi sempre aquilo que eu ouvi dizer, e era verdade. Aquele que teve um Porsche amarelo, por isso está no meu imaginário, no imaginário de muita gente. Mas vamos um bocadinho mais atrás, ou seja, Rogério Paulo Viegas Alves, este nome diz-te alguma coisa? Muito. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Enorme, né? E sim, diz-me eternamente, diz muito. Ou seja, é um nome que tu aos 9 anos tentaste utilizar esse nome para entrar num torneio ainda antes do tempo. Sim, porque na altura o gênio único, o maior do mundo, Aurélio Pereira. O grande Aurélio Pereira, o gênio, um beijinho, mister, rapagão, como eu organizava os torneios da Onda Verde, que era tudo Lisboa, eu acho que ia até ali, e muito perto do Algarve, não é? Um torneio que aquilo era por eliminação, não é? Então as equipes inscreviam-se na sua terra, e qual era o grande prémio? Era quem chegasse à final jogava na relva, no estádio de Alvalade, que aquilo era uma loucura. E nós aqui no Montijo fizemos uma equipa que era o Cancela, e só podia jogar dos 10 ao Estoril. Porquê dos 10 ao Estoril? Porque com 9 ou 8 já estavas ainda muito longe dos iniciados. Sim. A ideia era só dos 10 ao Estoril, e eu tinha 9, e lá o meu pai inventou esta história de ir pedir o pedido ao Ginja. O Ginja é o Rogério Alves, Rogério Paulo Alves, exato. No 14, a minha avó no 16 e ele no 18, né? Aqui, ali no Montijo, a pedido dos pescadores. E depois tive que curar muito bem o nome, a data de nascimento, o nome dos pais dele, etc. Tudo, exatamente. E por isso nunca mais me esqueci do nome, né? Rogério Paulo Viegas Alves. O que é que acontece? Que nós, Cancela, fomos passando todas as fases, que aquilo era 2 ou 3 meses ou mais para chegar. Tinhas que passar várias fases, e nós não é que chegámos à final e o Sporting tinha várias equipas, eram os Lagartinhos, os Leõezinhos, etc. E fomos à final com os Leõezinhos. Então foi a primeira vez que eu pisei um estádio, logo aquele, mas logo com relva. A primeira vez joguei na relva e ganhámos o torneio. E aí, quando ele, o gênio, Aurélio Pereira, aparece dentro do balneário, que queria falar com 3 jogadores. Um era o Júlio, que depois jogou muito tempo pelas camadas jovens, todas depois no Sporting, mas já tinha 13 anos. Era o Alain e era o Rogério Paulo. Mas o Rogério pirou-se logo. Mas, digamos, ou seja, o Aurélio Pereira considerou-te sempre aquele, digamos, mais tarde considerou-te o primeiro jogador de classe mundial a sair das escolas do Sporting. E a verdade é que aos 17 anos fizeste 30 jogos pela equipa principal e te estreaste pela Seleção Nacional no antigo José de Alvalade. Como é que foi isso? Como é que foi esse sentimento? A pergunta, o que é que nós temos de fazer por tantos anos, não é? E acabaste de dizer muito bem, eu sabia que tinha sido internacional, que tinha feito grandes jogos, alguns deles joguei a titular, claro que esqueças que tinha 3 mitos, não é? Tinha o Jordão, tinha o capitão, o grande capitão Manel e o Oliveira. Eu para jogar tinha que ser um deles. E a pergunta que temos de fazer, Pedro, e que eu ainda me faço hoje, como é que é possível 30 jogos internacional lá, com 17 anos, ser o menino querido de todos os adeptos, não é?
toda a gente mamava, era a minha casa. Como é que chega um treinador estrangeiro, neste caso o Toshak, sim. e uma semana depois diz-me que não tem espaço, né? O que é que aconteceu? Falaram com o homem, não falaram com o homem? Ele diz-me que ninguém me falou com ele. Passado muitos anos, quando eu era capitão do Atlético, ele era treinador do Real Madrid. E diz-me, Paulo, desculpa, não sei o quê, porque ninguém me disse nada. Você não tem que ter desculpa a mim, tem que ter desculpa ao Sporting. Olha onde é que eu estou. O capitão do Atlético, hoje você é treinador. Nós estamos bem, né? A pergunta, eu nem culpo o homem. No fundo, nem culpo o homem, tampouco culpo não posso culpar o presidente, né? Nunca disseram, calma. Ok, ele tinha que mandar embora alguns 15 jogadores, que havia 40 jogadores no plantel, mas calma. Eu penso que ele começou pelos mais jovens, né? A despachar. Mas calma, veja aqui uns vídeos, veja aqui. Mas isso tu estavas com o Venglos e depois saiu o Venglos e entrou o Toshak. Foi nessa altura, não é? Teve o Venglos, Deus tem, não é? Faleceu há pouco tempo. Foi o homem que me lança. Exatamente. Depois ele vai-se embora já no final da época. E veio o Toshak. E eu recordo-me que tive com o Toshak, e até tive com o Toshak numa logo antes de terminar ou quando terminou o campeonato, o Sporting fazia sempre digressões. Sim. E ele foi, e eu acho que jogou um jogo, e talvez ele aí não gostasse de mim, não sei o que é que aconteceu ali com... Se calhar também ninguém lhe mostrou o teu potencial, não é? Eu acho que é aí que ele não teve tempo. Depois também tinhas 18 anos, também provavelmente se calhar também 18 anos, estar a arriscar no mínimo 18 anos, se calhar houve aquele... Eu acho que ninguém disse a ele, porque ele não teve tempo para me analisar, não é? Ou disse a ele, ou mostrar alguns vídeos, que havia vídeos, não é? Havia os jogos passavam no domingo esportivo, não é? Mas eu penso que ninguém falou com o homem, não é? E então é o destino, não é? E diz-me uma coisa, Futre, ou seja, a escola do Sporting sempre foi conhecida pelos jogadores que driblam e cruzam com poucos, ou seja, tu, Ronaldo, Figo, Ani. Mas havia uma técnica, tu tinhas a técnica de cruzar em queda para trás. Isso é mesmo uma assinatura tua? Ou seja, quando cruzavas, parecia que estavas aqui para trás. Não, era uma coisa minha, mas sabe o que é que acontecia? É que eu com os meus 13 anos, 13 até aos 16 para aí, até aos, pelo menos 15, eu não tinha força para cruzar a bola, não é? Então o que é que eu fazia? Pintava vários, chegava ali. Não, e tinha que ter ali, pelo menos um segundo para levantar a bola e cruzar, não é? Levantava a bola, não tinha força, não conseguia levantar a bola, não é? Não digo 16, mas até aos 15 anos eu fazia isto. Então, talvez com o tempo, para ter mais força ainda, inclinava-me para trás, mas ficou sempre, não é? Porque nas mais difíceis, imagina, eu recordo-me disto, estás-me a falar, não é? Quando estava perto da bandeirola do canto, e o defesa em cima de mim, eu fiz sempre este gesto, tu sabes, é para trás, para a bola chegar à área, não é? Pois, isso é uma assinatura muito própria. Aí é um tema. Há várias coisas. O Aurélio depois, ele deu-me os braços. Não é? Ele aí melhorou muito, fez-me trabalhar muito com os braços. Viu que eu tinha ali qualquer coisa. Que os meus movimentos de braços continuam a ser únicos. Não é? E ele deu-me ali algo, e então obrigava-me a trabalhar estes gestos no treino. Não é? Eu ficava lá com ele, faz lá, né? Parecia que estava a dançar, né? Mas com a bola. Então, se vês que é um gesto que vão melhorando, né? Depois já sai sozinho. Tu jogavas numa equipa com Manuel Fernandes, Jordão e Oliveira, mas muitas das vezes quem assumia a marcação de livros, e se não estou em erro, o teu primeiro golo é um livro marcado para a baliza norte. Como é que era jogar com aquele trio e partilhar o balneário com aquelas, na altura, lendas, não é? Para um miúdo de 17, 18 anos, aquilo eram lendas, não é? Como é que era isso? E o gol que eu faço, este gol que tu fazes, eu nunca fui um bom, eu acho, Pedro, isto é incrível, vou dizer uma coisa incrível, não? Eu marquei sempre faltas, mas nunca fui um bom marcador de faltas.
e talvez ali treinava mais, isto é, eu depois dos treinos, a certa altura da minha carreira, treinava muito mais a velocidade, depois dos treinos, treinava muito mais um contra um, com companheiros meus, que as faltas, não é? Então faltou-me, não fui pouco inteligente para isto, tinha que ter treinado muito mais as faltas, porque tinha feito muito mais golos. Mas este primeiro gol foi, sabes que era o guarda-redes do Portimonense? Isso aí já era demais para mim. Outro mito. O nosso querido, o meu querido, e todos os sportingistas, Vítor Damas, não é? E o Damas, sim. Nosso querido, grande Vítor, pá, grande Vítor. Beijinho, meu querido, grande Vitinha, pá. Senhor Vítor, chamava-lhe o Senhor Vítor. Quase apanhei os senhores ainda, não é? Isto é, sabes que os jovens, nos anos 80, ou princípios dos anos 80, eu era 83. Sim. Mas, finais dos anos 70, os jovens não tratavam os craques por senhor, não é? Os jovens que apareciam na... Qual era as regras do Sporting na altura, não é? Eu comecei a treinar com a primeira equipa com os meus 15 anos, não é? Então, treinava de manhã com a primeira equipa, já não estudava, não é? Deixei de estudar aos 13 anos, depois fui bate-chapas, etc. Depois assinei o meu primeiro contrato profissional com 15 anos, começo a treinar com eles de manhã e à tarde treinava ou com os juvenis ou com os júniores, dependia a equipa, a categoria que ia jogar no domingo seguinte, não é? E treinava-me, ou melhor, equipava-me todos os dias no balneário dos júniores, todos os dias. Então, eles equipavam-se, porque ali o templo, e achava muito bem estas regras, porque para chegares ao templo da primeira equipa... Trabalhar muito. Eu só entrei naquele balneário quando foi o jogo com a Portuguesa dos Esportes. Quando foi a minha estreia no jogo amigável com os brasileiros, com a Portuguesa dos Esportes em Alvalade. Tinha 16 anos, estava a fazer 17. E ao entrar, imagina, né? Ali é o templo, né? Ali é o teu sonho, né? Entrar gente para um balneário profissional, e eu tive esse privilégio de entrar com 16 anos, e como tu dizes muito bem, com 3 mitos que estavam lá dentro, né? Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão, porque Pedro, uma coisa é treinar com eles, já os conhecia, não me passavam muito cartão, né? Porque era um miúdo, davam-me com cada... Não, tu não imaginas a porrada que me levava, né? Imaginas, massacravam-me, né? E também foi muito importante para mim começar a treinar 2 anos antes, por isso eu acho que com 17 já estava pronto para a guerra, e depois, não foi no Sporting, mas depois já com 18 anos. E diz-me uma coisa, isto já começamos, tu jogas muito pouco no Sporting e depois, de repente, estás a sentir que vais ser emprestado, e quando é que o Futebol Clube do Porto te aborda? Aí é incrível, né? Porque para mim aquilo foi um choque. Imagina-te tu com 18 anos, eu sempre fui humilde, ainda agora sou uma pessoa alegre, tenho um caráter alegre, contente. Então imagina, com 18 anos estava sempre feliz, sempre a rir-me, sempre contente. E com 18 anos... Mas foi alguma proposta assim irrecusável? Deixa-me explicar. Com 18 anos, quando o Tochac me diz que não tem espaço no plantel, aqueles dias foi um dos dias mais tristes dos meus primeiros 18 anos, não é? E quando ele me diz isto, andava triste, e é quando começa a sair nos jornais que eu ia para a Académica. Não, para a Académica. Mas até podia ir para qualquer lado, o que eu sabia era que ia ser despachado, não é? E é neste momento, Pedro, é incrível, quer dizer, que aquilo foi um choque quando aparece o Domingos Pereira lá no treino, em Alvalade, e diz-me que tem as casas da Costa da Caparica para... que ele aparece-me e diz, olha, tenho ali umas casas na Costa da Caparica, vinha com tudo estudado, porque eles sabiam, do Porto, que eu fazia férias na Costa da Caparica, lá no Parque Campismo, desde os 18 anos. E ele vem mostrou-me uns catálogos, logo ali à saída, estavam várias pessoas de Sporting a tirar autógrafos, ele inteligente, tinha aqui umas casas, um catálogo.
para vender na Costa da Caparica. E eu vou atrás dele, mas não para comprar casas. Eu vou atrás dele a ver, porque eu não gostava da Costa, para ver se conseguia vender uma casa a algum companheiro meu, né, para ganhar ali uma comissãozinha. Eu não tinha dinheiro para casas. E é quando chega ao carro, ele não vem, isto é mentira, não vem nada da Costa da Caparica, estou aqui pelo Polo do Porto. Agora imagina o choque que foi para mim, para já desconfiei, tinha 18 anos, e tinha que desconfiar, porque então o Sporting, o homem, ninguém diz nada, vou-me embora agora, não sei para onde é que ia, mas ia, se calhar até ia para a segunda divisão, não sabia para onde é que ia, só sabia uma coisa, que ia ser despachado, não é? E depois ali, eu digo ao Manel, eu ia sempre com o capitão, não é? O Manel Fernandes levava-me sempre, ia de boleia para ele, de Sarilhos para o treino, e vice-versa. Então digo ao Manel que ia ver umas casas à Costa da Caparica, que ficava em Lisboa, e então não é que dali ele leva-me o Domingos, leva-me a Avenida da República e sede do Fogo do Porto. Não? E é aí que lá o gênio lá de cima, o outro pai desportivo, que eu tenho dois, Aurélio Pereira e o Pinto da Costa, e é a primeira vez que eu ouço aquela frase, Paulinho, aí não te querem, mas aqui vais ser tu e mais 10. E faz uma proposta que eram 20, eu ganhava 70 contos na altura. Então ganhava isto e o Fogo do Porto faz uma proposta de 27 mil contos, 3 anos, não é? 9 por ano, não é? Fiquei logo a bater mal, mas claro, eu tinha 18 anos, aquele não havia empresário, vou para casa e o meu pai também entrou em choque, porque o meu pai andava assim como tu, não é? Com uma camisola. Sportingista. Era tremendo, não é? Mas contaram que foste ao departamento de futebol dizer que querias que te pagasse o mesmo que ao Litos, que tinha sido contratado e tinha dado um carro, mas que recusaram. Isso é verdade? Não, eu nem falei em Litos, não. O meu pai é que diz depois, não é? Porque o meu pai sabia, claro, eu não estava a ver a confusão que ia meter, não é? Tinha 18 anos, não sabia o que é que ia acontecer depois, não é? O meu pai sabia, olha, em vez de 27, dizes que queres falar com o presidente amanhã e pedes 18, mas estava tudo apontado. Não? Ele tinha feito os números todos, olha, dás isto ao presidente, dizes que é da minha parte. E é quando eu, no dia seguinte, vou falar com o Armando Biscoito, que era o diretor do departamento de futebol na altura. E eu ia falar com o presidente e que tinha aqui isto para mostrar a ele, dei-lhe o papel, e ele entra dentro de uma sala e 3 ou 4 minutos depois sai e diz-me que eu estou louco. Não? Que o presidente diz que estás louco. Eu nunca acreditei. Eu estive agora há pouco tempo com ele diz-me que falou mesmo com o presidente, mas eu não quero duvidar dele, mas acho que não continuo a ter a minha opinião, não é? Não foste o único, porque aconteceu isso ao Inácio também. O Inácio fizeram exatamente a mesma coisa, por isso não foste o único. Porque era mais jovem, né? E era muito querido, e então aquilo depois foi tremendo, né? Foi tremendo, e hoje continua a ser culpado para muitos, e é normal, o futebol é feito de paixão, de amor, né? Mas eu digo-te uma coisa, Pedro, eu não tinha problemas, eu já era profissional, mas adorava, eu ia ser mecânico, adorava ser bate-chapas, não é? Isto é, claro, mas era. Se me dizem a mim, se fosses multimilionário, não. Ou melhor, pagava para jogar no Sporting, se fosse multimilionário. Vais para o Futebol Clube do Porto, estás lá há 3 anos, és bicampeão nacional nos 2 primeiros anos e campeão europeu no 3º. Mas segundo o Inácio, que ele já esteve connosco aqui, só ias até à linha de meio campo, pois querias guardar o pulmão para as tuas arrancadas, as tuas famosas arrancadas. Ele foi na cabeça. Eu já estava um bocado na cabeça, o Inácio. Sabes que estávamos com o 4-3-3, o Futebol do Porto. O primeiro ano era só português, era uma equipa tremenda. E o Inácio, né, dava-me cabo da cabeça para recuar, para aí, ajuda-me, para recuar. E eu, pá, ia lá de vez em quando, mas o André, que para mim nunca seríamos campeão, então é o que eu te vou dizer, para mim o Trinco
é uma peça mais que fundamental dentro de uma equipa. E aquele Futebol do Porto não tinha sido campeão da Europa se não temos o André. Para sermos campeões da Europa lá para fora, jogar num grande nível, o trinco tem que ser top mundial, não é? E o André era top mundial. Então o André, estou-me a rir, não é? Porque era dentro do campo e mesmo fora, pá, eu proibido baixar o meio campo. E começavam a discutir os dois, o Inácio e eu, pá, não, eu corro para o miúdo, não é? Eu corro para o miúdo, deixa lá o miúdo no meio campo, para a frente, não é? Deu uma grande ajuda ao André, não é? Mas aquilo era tremendo, mas depois o Inácio, como era um líder também, passava do André e vinha para cima de mim, né? E eu, não, fala com o André, eu tinha 18 anos, fala com o André, não falas comigo. Estava ali no meio dos dois e não... Era aquela raça. Mesmo assim, com essa conquista toda e o teu desempenho, não deu para ganhares a bola de ouro, foste prata. Isto soube assim um bocadinho, teve um sabor assim amargo. Sentiste amargo? Sou mais agora, depois da internet. Sabes que na altura o Ruud Gullit era um craque, não é? Mas quando eu sou campeão da Europa pelo Futebol do Porto, ele é campeão da Holanda, pelo PSV. Sim, PSV. E é comprado depois pelo Milão, de Berlusconi. Eu sou comprado pelo Atlético de Madrid. Então, se vemos bem, até ali, eu tenho que estar muito à frente dele, não é? Ele ganhou o campeão. E eu fui crucial, eu fui considerado o melhor jogador da final, isto é. Eu sou crucial em quase todas as eliminatórias e jogos até chegar à final, e na final também fui considerado o melhor jogador da final. Devia ter sido o Madjer, não é? Sem dúvida, eu reconheço o argelino gênio, devia ter sido ele o melhor jogador daquela final. Então eu só tinha que igualar de agosto a novembro, não é? Que é quando é as votações. O que é que eu faço naqueles 3 meses em Espanha? Só com isso bastava. Mas já estava logo consagrado em novembro, consagrado no futebol espanhol, para ser tratado igual como o Draguinhos e os craques todos. Eu, na sexta jornada, é Atlético Madrid, ou Barcelona, Atlético Madrid, Camp Nou, não é? E os espanhóis, a imprensa catalã, começou a provocar, não é? Uma coisa ao Bayern, bonito, mas isto é Barcelona, isto é outra coisa, não é? Estádio Barcelona, 120 pessoas. Ia lá, arrebentei, ganhamos 2-1, eu fui o melhor jogador em campo. Toma lá, não é? Agora imagina, 4 jornadas depois, Real Madrid, Atlético Madrid. Não sei se conhece aqui se conhece um pouco a imprensa pró-Real Madrid, mas é... Sim. Não há, né? Então, imagina o que não disseram de mim, então. Uma coisa é o Bayern, outra coisa é o Camp Nou, né? 120 mil, mas não tem nada a ver com o Bernabéu. Isto é para craque, para campeões. E eu vou lá e foi histórico. 0-4, né? Dou 2 assistências, faço um gol, né? Ganhamos 4-0 naquele jogo. E eu não abri o livro, mas todo mesmo, né? Todo. Neste jogo, começa a ser o inimigo público número 1 para o Real Madrid. É neste jogo, logo no primeiro. Pedro, eu estou convencido, cuidado, eles já me odiavam aí. Né? E vai ser eterno. O ódio que eles têm para mim, os adeptos do Real Madrid, dos Maranhas, vai ser eterno. Mas até eles, este ano, estava o Butraguinho em terceiro. Era eu, o Lito e o Butraguinho, o jogador deles. Eles tinham-me dado a bola de ouro, até eles. O que é que acontece? Quando aparece a internet, é quando eu começo a ver os fantasmas. Os fantasmas afetados, não é? Desde aí este agora, o último que é tremendo, não é? O último nem país tinha, nem bandeira, como é que chamava-se o homem? Um dos Comodores, o que é que não existia o homem. Votou na bola de ouro do Modric. Em 2018, Pedro. Estamos a falar, em 2018, houve um fantasma que nem país tinha. Nem bandeira existia. Como é que chamava-se o homem? É um nome fácil. Abbas, o homem não votou. France Football. Para mim, em 87, a France Football era a melhor revista. Eu saía. Eu fui a primeira página várias vezes. Um orgulho tremendo, não é?
Sim, naquela parte. E a partir da internet, quando aparece a internet, eu penso a ver o que é isto. Que vergonha, Pedro. Yeah. Que vergonha, que vergonha. Mas para nós sempre ganha esta bola de ouro. Em Madrid andavas com a equipa às costas. As imagens que nos ficam sempre na memória eram aquelas todas investidas, muitas vezes sozinho, partias as defesas todas, principalmente do Real e do Barça. E aqueles famosos duelos que tu tiveste com o Buio, com o guarda-redes. E hoje falam disso, encontram-se, tipo, são amigos. Desde 2008. Sabes que o nosso ódio era tremendo. Nós nem nos cumprimentávamos quando jogávamos. Mas como criámos uma lenda, né, os dois, né, ainda hoje somos sempre convidados quando há derbys. Este ano não, claro, pelo que estamos a viver, mas sempre nos convidam os jornais, as televisões, as rádios lá em Espanha. E quando íamos, depois de retirarmos, eu não olhava para ele, nem olá, né? Dava assim a mão, por respeito. E muitas vezes um ao lado do outro a dar entrevista, mas eu nem olhava para ele. E onde é que nós fazemos as pazes? É no Europeu 2008, na Áustria e Suíça. Eu estava a colaborar, assino um contrato com a Al Jazeera, com a televisão do Qatar, para estar lá um mês seguido, né? Em Viena. E quando chego ao hotel, se eu sei que ele está lá, dizia que não, nem assinava contrato nenhum. Né? Quando chego ao hotel à recepção, eu vejo o Buio. E já estava com o meu intérprete árabe. Foi buscar ao aeroporto. E eu, mas o Buio aqui vai estar um mês também connosco. Vai estar um mês no mesmo hotel. O ódio que eu tinha ao Buio, não é que pouco a pouco há ali não sei o que é que acontece, vamos almoçar com mais pessoas, eu sentei-me ali na mesa e começamos a falar e eu saí dali, escrevi depois uma página inteira para a marca e terminava assim, não conhecia, tinha ódio ao Paco Buio como jogador, mas no fundo nunca o conheci como pessoa. Não? Como pessoa? Eu metia uma fotografia no espelho da casa de banho, 15 dias antes do derby. Isto é, eu ia dormir com ele na cabeça e quando acordava, com ele na minha cabeça, 15 dias antes do derby. Pelo que eu gostava. Se isso acontecia a ti, imagina a ele. Ele ainda tinha mais pesadelos, certeza absoluta. Era ver lanças de Paulo Futre a virem-se em direção a ele. Paulo, diz-me só mais uma coisa. Isto, digamos, tiveste 6 anos no Atlético de Madrid, 3 anos no Futebol Clube do Porto. E pronto, eu estou com a verde e branca vestida. Neste tempo todo, houve uma possibilidade de tu regressares ao Sporting, em 92, 93. O que é que aconteceu?